Para garantir a segurança e previsibilidade energética e econômica, o setor do petróleo e gás ainda é fundamental no Brasil e no mundo. E ao mesmo tempo que essas empresas repõem reservas diante de uma demanda crescente por energia, o cenário da crise climática impõe que seja feito um corte nas emissões de gases de efeito estufa e, portanto, que os produtos e processos sejam mais sustentáveis. As empresas que fornecem bens e serviços para as atividades de exploração e produção de petróleo são alguns dos agentes críticos e fundamentais. Os sinais que o governo federal tem dado são de incentivo à produção nacional, o que envolve toda uma indústria, portanto, demanda uma política industrial clara. A bola da vez é o setor naval. Eu quero que vocês tenham certeza que a gente vai recuperar a indústria naval brasileira. A gente vai recuperar, porque não é possível um país do tamanho do Brasil, 90% de todo o comércio do Brasil é feito através do mar. Então não tem sentido a gente ter déficit comercial na balança por conta que os nossos produtos são todos exportados e comprados em navio de bandeira estrangeira. Para abordar o assunto, o Jaule, podcast de energia do Jota, recebe Telmo Ghiorzi, presidente executivo da Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Petróleo, a ABSPetro. O programa é produzido em parceria com o ITE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Felipe Seligman, cofundador do Jota. Telmo, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu gostaria que você apresentasse rapidamente a ABSPetro, dizer quem vocês representam para a gente situar o nosso ouvinte. A ABSPetro é a Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo. Nós representamos as empresas que vendem para petroleiras as plataformas de perfuração, de produção, os barcos que transportam pessoas e equipamentos para as plataformas, os equipamentos que vão no fundo do mar, os helicópteros que transportam as pessoas para essas plataformas, e estou dizendo aqui no que é offshore, mas também no onshore, né? Que o Brasil 95% da produção é offshore. Enfim, são essas empresas. Na ABSPetro não há nenhuma petroleira. Também não há empresas do terceiro, quarto, quinto elo da cadeia produtiva. São apenas as empresas que vendem diretamente para petroleiras. Então vamos falar aqui nessa conversa de questões de curto, de médio e de longo prazo, né? E eu queria começar com você trazendo perspectiva de curto e médio prazo para o setor. Recentemente foi muito bem recebida no mercado a redução do prazo de pagamento a fornecedores pela Petrobras no mês passado. Ao mesmo tempo, logo depois a gente acabou de ver, né, a gente está gravando no dia seguinte a saída do Jean Paul Prats. Jean Paul Prats foi demitido na noite agora do comando da Petrobras pelo presidente Lula. A decisão acontece depois de uma série de desentendimentos com ministros do governo. Você acredita que isso de alguma maneira muda a relação com a Petrobras, que eu imagino seja uma empresa muito importante para o setor, e como que vocês entendem que esse prazo tem relevância daqui para frente, né? Essas mudanças de prazo, de pagamento? Primeiro, de fato, a Petrobras é uma empresa muito importante para o setor. A Petrobras, ela detém 65% mais ou menos das reservas brasileiras de petróleo, mas ela opera 90%. Significa que ela junto com os consorciados dela, né, com a Shell, com a Equinor, com a Total, ela pode não ser dona 100% de um campo de petróleo, mas é ela que compra. É ela que decide o que vai comprar, quando vai comprar e como comprar. Então, realmente, como ela tem 90% da operação, ela é muito importante. E essa decisão dela de mudar de 90 dias para 30 dias o prazo de pagamento, que na verdade é um retorno ao que era até 2020, até 2020 era 30 dias, aí ela passou para 90, agora retornou para 30. Isso é um símbolo muito positivo, além do valor financeiro disso, porque isso dá um alívio ao fluxo de caixa das empresas fornecedoras, tem um símbolo. É evidente que a Petrobras está olhando para a sua cadeia produtiva com olhos muito mais positivos agora, né? Porque é uma ajuda importante para o setor. Então,
além da questão financeira, como eu já falei, o símbolo disso significa que tem muitos sinais positivos. A gente tem uma relação muito positiva com a Petrobras, a gente interage com a Petrobras para discutir maneiras de melhorar a dinâmica do mercado, para que todo mundo, digamos, saia ganhando, né? Então, várias coisas positivas estão acontecendo e eu não vejo nenhum elemento contrário a isso com essa mudança que houve de ontem para hoje. Acho que a Petrobras toma decisões ou fala sobre essas decisões e mantém as suas decisões, né? Ela publica anualmente, por exemplo, o seu plano de negócios para os próximos 5 anos e costuma entregar no mínimo 90% daquele plano. Então, essas coisas não vão mudar. A gente não tem nenhuma perspectiva de mudanças significativas na dinâmica da Petrobras e, portanto, do mercado e como é que ela vai se relacionar com seus fornecedores. E me parece que tem uma discussão de parte do governo querer um plano de investimentos mais ambicioso ou mais rápido. Isso, de alguma maneira, também afeta as empresas que a Bespetro representa, né? Imagino que essa troca tem alguma simbologia também ou algum impacto nessa expectativa do setor que presta esses serviços e vende diretamente para essas petroleiras, né? Eu acho que é difícil prever que se vai fazer alguma mudança expressiva, mas os números que a Petrobras já anunciou em termos de investimento, aproximadamente 20 bilhões de dólares por ano, 80% disso na área onde nós atuamos, né, que nós atuamos apenas na produção de petróleo, que a gente chama de upstream. A gente não atua na área de refino e outras atividades, que vai receber mais ou menos aí 20% desse total de investimentos. 80% desses investimentos estão na área de produção de petróleo bruto, que é onde está a Bespetro. E dificilmente a gente vai ver alguma mudança nessa quantidade de dinheiro. Porque é um plano que a Petrobras faz de longo prazo. A todo ano ela anuncia o que vai investir nos próximos 5 anos e, como eu falei há pouco, ela entrega 90% ou mais do que ela promete em termos de investimento, de avanço da produção e tudo. Então, não vai mudar isso. Agora, tem uma discussão hoje em dia sobre para comprar do Brasil ou fora do Brasil, que se chama de conteúdo local. Isso, na verdade, tem uma parte disso que não cabe à Petrobras decidir, porque a regra de conteúdo local é uma decisão da ANP, que é uma autarquia, que é independente da Petrobras. E a Petrobras, como qualquer empresa, ela tende a comprar o que mais faz sentido econômico para ela. Então, comprar do Brasil ou fora do Brasil é uma decisão que a Petrobras vai fazer em cima de qual que é a melhor condição, o melhor preço, o serviço mais rápido, o que vai ter manutenção melhor ou que vai ter menos emissões. A Petrobras vai estabelecer os critérios dela, vai escolher os seus fornecedores conforme esses critérios e isso não tem como mudar muito. Tem uma lei das estatais, tem uma governança da Petrobras, essas coisas têm um grau de digamos, baixa mobilidade, né? As coisas vão ter que mudar devagar. Então vamos começar a falar um pouco mais de médio e longo prazo, né? A gente vê um grande debate sobre a questão da transição energética, mas ao mesmo tempo a gente vê em todo o mundo, né, uma grande discussão sobre a necessidade do aumento da produção de petróleo, até por uma questão de segurança energética, não só no Brasil, mas no mundo todo. Como é que você vê essa discussão e esses dois pontos que muitas vezes parecem contraditórios, colocados numa mesma perspectiva? Assim, por que não é contraditório falar em aumento de produção de petróleo e, ao mesmo tempo, discutir energias renováveis e transição energética dentro da perspectiva daqueles que fornecem para as petroleiras, né? Acho que você tocou num ponto fundamental aí. Acho que a gente tem que... Eu costumo lembrar um fato histórico importante. Em 1859, o petróleo foi introduzido na economia, mas só no começo do século XX, que de fato o petróleo começou a ganhar peso. É no século XX que o petróleo, né, além de produzir eletricidade, ele vai produzir também os seus derivados, a gasolina, o óleo diesel, o combustível para as aeronaves, querosene, gás de cozinha. Ele vai ser transformado em plásticos, em espumas
e em diversos outros elementos industriais que nós consumimos diariamente e muitas vezes nem sabemos e tem petróleo na sua composição. Bom, e naturalmente, né, à medida que o mundo vai usando mais petróleo, os países vão ficando mais dependentes dele. Nesse momento, a grande fonte energética era o carvão. Houve uma grande transição energética aí. O carvão aumentou a sua produção e seu consumo em 40 vezes até hoje. Ou seja, não houve redução da produção e consumo de carvão porque o petróleo foi introduzido. Houve aumento. Por quê? Porque havia mais pessoas no mundo, mais pessoas consumindo mais energia. A grande revolução foi a industrial, foi a revolução econômica, a revolução do consumo. E o que a gente está vivendo agora não é muito diferente disso. Há mais pessoas no mundo, mais pessoas precisam consumir mais energia. O conforto material não dá para negociar. A gente não pode falar para as pessoas, olha, reduza o seu nível de conforto material. As pessoas não vão fazer isso. Então, vai haver aumento do consumo de energia. A grande fonte hoje no mundo são os combustíveis fósseis. Gás natural, petróleo e carvão. Então, por isso que é necessário manter um aumento da produção desses combustíveis, enquanto as alternativas, renováveis ou não, né? Energia eólica, energia nuclear, energia geotérmica, o hidrogênio a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o hidrogênio não é fonte primária, né? O hidrogênio é feito por alguma coisa, alguém tem que pagar a conta do hidrogênio, né? A limpeza dele envolve exatamente esse processo, né? Quando você fala aquelas colorações todas, que a gente não precisa entrar no mérito. Sim, pois é, do verde, cinza e tal. Então, nós precisamos de continuar explorando petróleo, porque não tem alternativa suficiente em quantidade e firmeza suficiente. A gente chama de firmeza porque o petróleo é firme. Ele está sempre disponível. De noite não tem sol. E muitas horas do dia ou da noite não tem vento. Então, o petróleo é uma energia que a gente chama de firme, né? Então, ele é muito mais confortável. Então, nós precisamos dele ainda. Agora, é natural que o mundo precisa ter essa mudança e acrescentando outras fontes de energia que, para bem da humanidade, serão fontes renováveis e que menos poluentes. Nós vamos seguir esse caminho, só que o tempo que isso vai demorar, a gente é difícil saber, né? As expectativas mais arrojadas dão conta de que em 2050 teremos o que a gente chama de net zero, ou líquido zero, ou seja, a quantidade de emissão de carbono por causa do petróleo vai ser igual à quantidade de emissão que vai ser absorvida por tecnologia de absorção de carbono. Então pode ser que em 2050 a gente consiga chegar nesse lugar, mas vai ter produção de petróleo ainda. Agora, e para nós não importa qual vai ser a commodity energética que vai vencer. Vai ser energia nuclear, vai ser geotérmica, fusão, fissão, eólica, solar, não sei qual vai ser, mas a cadeia produtiva vai estar em todas. Porque somos nós que vamos produzir os equipamentos que vão vão pavimentar esse processo de produção de qualquer fonte de energia. Se é para produzir hidrogênio de fonte verde, a cadeia produtiva da área de energia vai produzir as turbinas eólicas. Se é para melhorar a reinjeção de carbono, no que chama de Carbon Capture, Use and Storage, vai ser a cadeia produtiva. Se é para fazer plataformas de petróleo para fazer transformadas em fusão nuclear lá no meio do oceano, vai ser a cadeia produtiva. Então, a gente não sabe qual commodity vai vencer ou quais commodities estarão presentes na nova matriz energética do mundo. Mas a gente sabe que a cadeia produtiva vai estar nesse lugar. Para nós é muito bom ter essa perspectiva na cadeia produtiva, né? Porque tem algumas incertezas sobre qual vai ser a tecnologia mais importante, mas que vai ter necessidade de atividade da cadeia produtiva, isso é indiscutível. Então, a transição energética não tem nenhuma contradição e é muito bem-vinda pela área de petróleo, porque isso significa aumento de negócio para a gente, aumento de empregos, aumento de arrecadação, aumento de receitas e de lucro das empresas. É um enorme ganha-ganha a transição energética. E pelo que eu entendo, também tem um papel nessa cadeia, né, os fornecedores, na disponibilização de tecnologias que permitam que esse processo da elaboração, né, de você conseguir gerar energia, seja feito de uma maneira mais limpa. Imagino que isso esteja na preocupação daqueles fornecedores também, né? Sim, acho que dá para separar em 3 grandes dimensões aqui, pelo menos do ponto de vista do Brasil. Primeiro, o que é produzido, fabricado no Brasil é mais verde do que o que é fabricado em outros países, porque a nossa matriz é mais verde. A outra coisa é que a nossa matriz por si só vai continuar mais verde. E mais do que isso,
O Brasil pode ser um grande polo de desenvolvimento das tecnologias que vão ser criadas para que outros países também tenham a sua transição. Então, o Brasil poderia ser uma plataforma para uso de injeção de carbono fabricada no Brasil é mais verde. E se ela foi inventada, desenvolvida e produzida no Brasil, melhor ainda, porque outros países vão ter acesso àquela tecnologia que foi feita aqui. Então tem vários ganhos para o Brasil, porque ele já começa muito bem, né? Porque a sua matriz energética, a nossa matriz energética já é muito renovável, muito limpa, né? Então a gente está alguns degraus aí à frente dos demais países. Trazendo esse contexto para o próximo tema, né? Então, aumento da produção de petróleo, a gente vê sinalizações do governo federal que tem gerado alguma expectativa de uma onda de construções, investimentos no setor naval, né? Há quem fale até em uma terceira onda, depois dos investimentos na época do descobrimento do pré-sal. Localizado numa área definida como polígono do pré-sal, as reservas ficam entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, numa extensão de 149 mil quilômetros quadrados. No mar, localiza-se em águas ultraprofundas, até 7 mil metros abaixo da superfície da água. Qual a relação da construção naval com a indústria do petróleo e por que empresas dependem do governo na construção e modernização dos grandes estaleiros, que é algo que a gente sempre escuta quando ouve falar nos investimentos, no futuro, um pouco da indústria? Eu queria ouvir a sua perspectiva em relação a isso também. Primeiro que 95% da produção brasileira é no offshore. Isso significa que tem vários tipos de embarcação precisam ser usadas, as que perfuram os poços de petróleo e, aliás, antes de perfurar, as embarcações que fazem a sísmica, a avaliação da sísmica para saber se talvez tenha petróleo aqui. Depois tem um barco que vai lá, uma embarcação que vai perfurar um poço para saber se tem realmente petróleo, e se tiver, tem um outro barco, que é a plataforma de produção, que vai ficar lá 30, 40 anos parada em cima daquele campo de petróleo, daqueles poços de petróleo produzindo, e tem uma série de embarcações que a gente chama de barcos de apoio, que vão fazer a instalação da infraestrutura de produção, que vai no fundo do mar, que vai fazer o transporte de equipamentos, de pessoas que vão e voltam para essas unidades. Então tem uma enorme gama de tipos de embarcação que são usados na indústria de petróleo. Então tem uma conexão muito forte com os estaleiros. O Brasil teve várias ondas de crescimento e, infelizmente, decrescimento da indústria naval em sequência. Várias curvas de vales e picos, né? Sobe e depois desce. A grande falha do Brasil é que o Brasil nunca focou a sua indústria naval em ser exportadora dessas embarcações. Ser exportador é o que dá estabilidade. Porque uma eventual queda de demanda local não altera, ou pelo menos altera pouco, o ritmo da indústria que está vendendo aquelas embarcações para outros países. Então essa é uma falha que a gente não pode cometer de novo agora. Se nós formos, como em outros países acontece, ter algum grau de indução, de alavancagem, né, da indústria naval local com compras locais, faz algum sentido. Muitos países fazem isso, mas é importante notar que os outros países fazem isso olhando para fora. A Coreia ou a China, elas não fazem embarcação para atender só o mercado local, elas fazem para atender o mercado mundial. E o Brasil tem que olhar para isso também. Vou usar a demanda da Petrobras por 1 ano, 5 anos, 10 anos, com a finalidade de entrar no mercado mundial de embarcações pela porta da frente, não como mero soldador de chapas, mas como desenvolvedor das tecnologias, como exportador dos novos barcos. Esse pulo é que a gente precisa dar, e é um pulo difícil porque o Brasil tem uma cultura um pouco doméstica demais, né? E aquela ideia de que o mercado do Brasil é grande o suficiente, que a demanda é grande o suficiente, não precisa olhar para fora, o que muitas vezes acaba perdendo muita oportunidade. Dentro disso e dessa nova oportunidade que a gente vive nesse momento, existe algum problema na cadeia de suprimentos para agilizar esse processo da construção na indústria naval? O senhor vê isso acontecendo, isso de alguma maneira afetando os investimentos necessários? Todo país do mundo, melhor, nenhum país do mundo tem 100% de todas as etapas da produção no seu próprio território. É impossível, não existe isso. E o Brasil tem suas lacunas.
Por exemplo, no caso de embarcações, o Brasil não é reconhecido pela sua competência técnica em construir o casco das embarcações, mas ele é muito conhecido pela sua competência em construir o que vai no convés desses cascos, que são, no caso da plataforma de produção, os módulos. Então, o Brasil tem muita competência nisso. Pode ser que o Brasil não consiga fazer no Brasil um super rotor tecnológico da turbina X, como a Embraer, que não consegue produzir no Brasil a turbina, mas ela desenha, ela especifica, ela fala qual é a turbina para o fabricante de turbina, ela compra o material, ela compra... Então, a capacidade de engenharia da Embraer é que deve ser exemplo para nós na indústria naval. A capacidade de fazer engenharia, especificar o que tem de ser feito, determinar como vai ser feito e comprar e talvez montar no Brasil e fazer no Brasil. Agora, nem todos os equipamentos estarão aqui. Essa é uma decisão que o Brasil tem que tomar, uma implantação que vai ter de ser feito lentamente. Temos muitos estaleiros no Brasil, estamos prontos para fazer muita coisa, mas pode ser que a gente nunca, de fato, consiga fazer rotor de turbina feito de titânio. Não faz sentido para a gente, mas... desenhar qual é a turbina, dizer qual que é a turbina e onde é que ela vai ficar, se ela vai ficar em pé, deitada na esquerda ou na direita, isso nós somos capazes de fazer. Então nós temos que escolher o que interessa, como é o caso da Embraer. Não interessa se ela vai produzir ou não a turbina, interessa que ela sabe como é que um avião funciona e como é que pode ser um avião melhor. E obviamente quando a gente começa a falar de política industrial, a gente acaba falando também de incentivos e de ajustes rápidos a esses incentivos, né? A produção do petróleo no Brasil teve subsídios aumentados nos últimos anos, ao mesmo tempo, voltando a falar um pouco da transição energética global, ela encurta algumas oportunidades para produzir petróleo e as petroleiras estão apostando suas últimas fichas em países mais competitivos. Como é que você vê a capacidade do Brasil em ter um mercado competitivo e como é que isso dialoga com subsídios que eventualmente precisam ser criados ou que já existem? O Brasil não precisa mais criar nenhum subsídio, ele já tem um bocado de instrumentos que permitem, que viabilizam a produção de petróleo. Por exemplo, um instrumento chamado Repetro, que é um regime especial aplicado à área de petróleo que isenta tributos locais e de importação para o que uma petroleira compra plataformas e tudo para produzir petróleo. Então esse instrumento existe e ele funciona razoavelmente bem. Ele pode ser melhorado. O que nós não podemos fazer é, acabar com o Repetro, que seria desastroso, ou criar esse que está em discussão agora na Câmara, o IS, o Imposto do Pecado, o Imposto Seletivo. Porque ele atrapalha um pouco a lucratividade das empresas, gera efeitos deletérios sobre toda uma cadeia de produção. Então, esse imposto a gente... não ajudaria muito, digamos. Pode ser criado também, que é um problema que está acontecendo, tem um problema acontecendo no mundo inteiro, que é muitos bancos do mundo inteiro com dúvidas, digamos, com relação a investir ou financiar projetos de petróleo. Primeiro, porque muitos acionistas de bancos falam, eu não quero me envolver com essa indústria, porque ela ganhou uma reputação, pelo menos momentaneamente, muito ruim. Segunda, quanto tempo vai durar essa produção aí de petróleo? Eu não sei se ela vai durar muito tempo, então eu quero que esse dinheiro volte logo para mim. Isso significa aumento de juros, e o que torna um pouco mais difícil de viabilizar alguns projetos. Então, essa é uma coisa que o Brasil, em termos de governo, pode fazer como outros governos fazem. Coreia, China, Japão, Estados Unidos, talvez usando o próprio instrumento Petrobras como instrumento do Estado em ter mecanismos de pagamento ou de financiamento de projetos que permitam que a indústria local seja um pouco mais ágil e viável. Então, nós temos bons instrumentos, alguns deles podem ser melhorados, mas alguns podem ser destruídos ou alguns podem ser criados que atrapalham. Então, se não mexer muito, a gente tem futuro. O que precisa realmente fazer, talvez como eu falei há pouco, constituir uma indústria voltada para, além de atender, além de atender o mercado local, ser uma indústria exportadora. Isso, acho que me parece, depende muito de investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação, um pouco do que você até citou comparando um pouco com a Embraer. Você acredita que esse panorama é positivo em termos de capacidade de inovação brasileira nessa indústria especificamente? Não, eu acho que temos aí um dos grandes desafios do Brasil, que é um direcionamento
incorreto dos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que são disponíveis no Brasil. Enquanto outros países do mundo, sobretudo os desenvolvidos, ou os que estão em franco processo de industrialização, como a China, mas isso já é verdade na Inglaterra, na Europa inteira, nos Estados Unidos, no Japão, a inovação tecnológica, portanto o progresso, ele acontece dentro das empresas. Ele não é a inovação não é aplicação de ciência. Ciência e tecnologia, ou inovação tecnológica, nem sempre não tem relação causal. Então é importante que o Brasil torne-se um grande polo de desenvolvimento de inovações tecnológicas, com ou sem a ajuda da universidade. Tipicamente é com a ajuda da universidade, mas não é começando na universidade. E uma parcela muito expressiva dos nossos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação estão concentrados na produção de ciência básica em universidade. Isso não gera inovação tecnológica, eu vou reiterar e repetir, isso não gera inovação tecnológica. A maior parte das vezes é o contrário. Inovações tecnológicas, posteriormente, vão produzir inovações científicas, novidades científicas. A inovação tecnológica ela vem antes, tipicamente ela precede o conhecimento científico, embora isso possa parecer paradoxal. Mas o mundo inteiro sabe disso e aplica esse conhecimento. Aplica o dinheiro de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas. Não que a gente deva tirar dinheiro das universidades, pelo contrário. Deve aumentar a quantidade de dinheiro na universidade, mas deve ser sempre com integração com a indústria. Não pesquisa básica, sempre uma pesquisa voltada para resolver um problema atual ou futuro da indústria. Isso produz progresso técnico e, portanto, crescimento econômico. Esse é um dos grandes erros do Brasil. Um dos termômetros do desempenho da economia brasileira, a produção industrial, não dá bons sinais. A crise no setor e o resultado de processos obsoletos e falta de investimento. Para voltar a ter protagonismo no PIB, apontam os analistas, a indústria brasileira vai precisar de investimento, formação de mão de obra qualificada e, sobretudo, de inovação, ou vai continuar patinando e perdendo espaço. Vocês têm propostas específicas para aumentar essa inovação tecnológica, essa integração das pesquisas científicas com as necessidades, digamos, reais, né, que o Brasil precisa e que o mundo precisa? Existe algo ou algum projeto que vale a pena ser citado aqui para a gente terminar? Nós publicamos agora, no dia 11 de abril, nosso caderno Ebespetro, que é uma publicação que a cada 2 anos a gente divulga e que tem a nossa agenda. Um dos pontos dessa agenda é mudar o que a gente chama no setor de regra de PDI, regra de pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor de petróleo, que é uma obrigação que as petroleiras têm de gastar 1% das suas receitas com venda de petróleo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse dinheiro ele está sendo hoje usado 47% nas universidades, 2,7% na cadeia produtiva e 25% nas petroleiras, e os restantes 25% em arranjos entre esses 3 atores. O que a gente defende é que, em vez de 75% em atores individuais e 25% em arranjo, que seja o contrário, 75% em interação entre universidade e indústria. E há 2 coisas que a gente acha que tem de fazer. Acabar com uma restrição que existe hoje, é que empresas grandes têm menos acesso a esses recursos. É mais difícil para elas. Mas é dali que surge a inovação, das grandes empresas, da relação das grandes empresas da cadeia produtiva com as petroleiras. Então é ali que deve estar esse dinheiro. O mundo inteiro faz isso. E o outro ponto é que as petroleiras devem ter mais flexibilidade para usar o dinheiro. Quando a petroleira produz petróleo de um campo que ela ganhou na rodada 1, 2, 3, 4, desde 99, o Brasil tem rodadas, ela tem de aplicar as regras de PDI daquela rodada. O que a gente defende é que as petroleiras têm que usar a rodada que elas quiserem. A rodada 14, para nós, é a melhor delas. Ela é mais flexível, ela permite que a petroleira use dinheiro do jeito que ela acha melhor. Então a gente acha que as petroleiras deviam ser assim, olha, eu quero, embora esse campo aqui seja da rodada 3, eu quero aplicar a rodada 14, ou a 12, ou a 15. Então isso dá flexibilidade à petroleira e significa mais dinheiro disponível para
empresas brasileiras produzirem inovações. De novo, com ajuda e suporte das universidades, mas não colocar dinheiro na universidade. O grande efeito de colocar dinheiro na universidade é a produção de artigos importantes, bons profissionais, que infelizmente o Brasil está exportando, o que nós mais exportamos é cérebros, e sem criar no Brasil essas competências e o Brasil se tornar um grande exportador de bens e serviços complexos, não exportar cérebros. Nós defendemos claramente essas duas regras, acabar com a distinção de empresa pequena, grande ou média. Empresa brasileira tem de acessar esse dinheiro e produzir inovação aqui. E a petroleira tem de ter a liberdade de escolher como é que ela quer usar esse dinheiro. Telmo, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Muito obrigado a vocês. Esse foi o Jaune dessa semana, um podcast feito pelo Jota em parceria com o INTEC, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Nesse episódio, usamos áudios da Band News, canal do Partido dos Trabalhadores, da Petrobras e do podcast Além da Superfície. O episódio teve a colaboração de André Rossi, Letícia Paiva, Luiz Viviani e Thiago Aguiar. Na semana que vem, a gente volta com muito mais análise e informação sobre temas do setor de energia. Obrigado pela companhia e até a próxima!